Vamos abrir a palavra de Deus, conforme está ali no telão. Jeremias, capítulo 46. Jeremias, capítulo 46, do verso 1 ao 12. Você sabe que a gente está com som novo, então tudo é questão de adaptação. Inclusive para os pregadores, né? Eu não sei vocês, mas aqui eu estou ouvindo bem alto. Tá, então tá bom, pode baixar um pouquinho. Até porque vocês conhecem, eu sou um pouco gritão, né? Capítulo 46, do verso 1 ao verso de número 12. Quem não tem escritura pode acompanhar ali pelo telão. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. A respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Poli as lanças, vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Estão derrotados os seus valentes e vão fugindo sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, nem escape o valente. Para o lado do norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como o rio cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavalheiros, estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Verso 10. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem filha do Egito, de balde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque fugindo o valente, tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. Hoje nós estamos na penúltima pregação da nossa série no livro do profeta Jeremias. Ou seja, semana que vem nós encerramos. Depois de alguns meses pregando sistematicamente, capítulo após capítulo, nós estamos chegando ao fim. E uma das coisas que fica muito evidente, em certa medida, que três personagens são principais aqui. O primeiro deles é o próprio profeta, que é o agente que está presente em todos os capítulos. O segundo deles é a nação de Israel, que tomou grande parte do texto do livro do profeta Jeremias. E depois nós temos a Babilônia, que é o terceiro personagem que, digamos assim, mais está incluído dentro do texto do profeta. Até mesmo porque Babilônia é aquela que é usada por Deus para subjugar os israelitas, para subjugar aqueles que são do reino de Judá. E aí, por último, nós temos então, aqui nessa penúltima pregação, outras nações. Olha o que nos diz o texto no verso de número 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. O que nós vemos é que, primeiro, Jeremias é o profeta.
E aí o texto bíblico vai dizer que a partir do capítulo 46 até o capítulo de número 51, ou seja, cerca de 6 capítulos, e ali eu contei uns 230 versículos mais ou menos, ele vai pregar contra as demais nações. E aí quando nós lemos, se você puder aí abrir na sua Bíblia, Jeremias capítulo de número 1 e o verso de número 5, podemos dizer que é o chamado profético para a vida de Jeremias, o chamado para o seu ministério, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então, grande parte das profecias de Jeremias se refere a Israel e a Judá, quase na sua totalidade a Judá. Mas ele também é chamado profeta às nações. Então, o que nós vemos aqui nestes capítulos finais é que esse ministério profético, além da nação do povo de Deus, ele está se manifestando. E nós vamos ver que Deus, ele tem algumas nações pelas quais ele quer julgar. Ele quer trazer à tona o seu julgamento. O pastor Rodrigo falou semana passada que estes capítulos aqui, eles não estão em ordem necessariamente cronológica, mas eles se referem a períodos do ministério do profeta Jeremias, que, digamos assim, de uma forma de organizar melhor, foi compilado nos penúltimos capítulos. Basicamente ali quase fora o capítulo 52, nos últimos capítulos do livro. Então eles não estão em ordem cronológica, mas sim o quê? Eles estão em ordem pelo juízo divino, pela forma como Deus se manifestou. Por isso que, olhando então para estes capítulos, eu coloquei o título da mensagem de hoje, que é O Martelo de Deus contra o Mundo. O Rei de Reis está no trono. Vocês vão entender por que dessa expressão, o martelo de Deus contra o mundo. O Rei de Reis está no trono. Cada nação tem o seu rei, tem ali o seu líder, tem aquele conquistador. Agora, o que nós vamos ver pelo texto bíblico é que existe um rei que é o Rei de Reis. Existe um rei que está sobre todos os outros reis, que é o que a palavra de Deus, ela nos fala que é o próprio Deus. Ele vai usar ali no capítulo de número 51 o termo o martelo de Deus. Uma outra expressão que a gente poderia usar é a espada de Deus. Mas, usando a analogia do martelo, é como se Babilônia fosse o martelo de Deus contra o mundo. Ainda que Deus vai usar outras nações para julgar, Babilônia é a grande ferramenta pela qual Deus vai usar para subjugar as outras nações. Mas há um porém, nós vamos ver que Babilônia também vai ser julgada. E aqui, já abrindo um parêntese, é que a advertência contra as nações cumpre parte da missão do profeta em proclamar a verdade de Deus ao mundo, não apenas ao povo de Israel. Essa advertência dá testemunho da soberania de Deus sobre as nações e a responsabilidade que as nações têm diante de Deus. Ou seja, é um testemunho da soberania de Deus sobre todos os povos, mas também a responsabilidade que cada povo tem perante Deus. Nós vamos ver que Deus usa alguns para fazer a sua vontade, subjugando outros. Mas estes mesmos que foram usados por Deus, eles também serão julgados pelo próprio Deus. Ou seja, no ditado do bom português, não sobrará ninguém que não será julgado. Por quê? Porque os homens julgam incorretamente. Os homens não julgam com justiça. Mesmo quando eles estão fazendo a vontade de Deus, eles não estão julgando com justiça, eles estão sendo usados por Deus. E aí é que então Deus, no momento oportuno, vai dizer: agora eu também vou julgar você. Você foi usado por mim para um fim determinado, mas você também não é perfeito. Você também não tem a santidade. Você também não me serve. Então você também vai ser julgado. Ou seja, Deus é o único que pode julgar com verdadeira justiça. Deus é o único que pode julgar de uma forma justa e não as nações. E o que nós encontramos nessa questão de Deus usa a Babilônia para julgar as nações, inclusive seu povo, mas Deus também vai julgar a Babilônia por todo o mal que ela causou. Nós vemos que existe aí
a soberania divina versus a responsabilidade humana. Em nenhum momento a Escritura ela isenta o ser humano da sua responsabilidade. O exemplo mais comum que nós temos pode ser usado lá sobre a escravidão do povo com relação ao Egito, no livro de Êxodo. Quando nós vemos que Moisés ele proclama a Faraó a vontade de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não libertasse o povo. Mas Deus também usa Moisés para dizer, liberta o povo. Ao mesmo tempo em que Faraó ele tem o seu coração endurecido por Deus, nós vemos que é a ação divina, é ali a soberania divina agindo. Nós vemos também que Faraó tem um desejo do seu próprio coração, de punir o povo de Deus, de perseguir o povo de Deus, de não libertar o povo de Deus. Então, em algum momento, meus irmãos, que nós não sabemos dizer exatamente, a vontade de Deus, ela se mistura com a responsabilidade humana e cada um está no seu devido lugar. Deus não é injusto por ter causado aquele desejo em Faraó, mas Deus também não deixa de punir Faraó porque havia um desejo mau no seu próprio coração. E aí, em algum momento, essas duas coisas se entrelaçam e, no fim, a vontade de Deus sempre será feita. E aqui não é diferente quando nós vemos que as nações são usadas por Deus para cumprir os seus propósitos. Mas em algum momento Deus também diz o seguinte, vocês são maus, vocês são idólatras, vocês são corruptos, vocês não me servem, então por isso vocês também serão punidos. Então, de alguma maneira, a soberania divina e a responsabilidade humana, elas se encontram e a vontade de Deus, ela permanece. É o que nós veremos nessa manhã. Então, este texto ele aborda os diversos destinos das nações estrangeiras, culminando sempre na poderosa condenação de Deus sobre cada uma delas. Para algumas nações, a profecia diz o seguinte, você vai ser destruído e nunca mais voltará a existir. E realmente aconteceu, nós vamos ver isso. Para outras nações, Deus diz o seguinte, você será destruído, mas haverá esperança para o teu futuro. Você voltará à mesma terra de onde eu estou lhe tirando. Então, isso que Jeremias faz é característico dos profetas. Porque, por exemplo, de uma forma intensa também, nós encontramos profecia às nações, que também foram empregadas por Isaías, capítulo 13 ao capítulo 27, e também por Ezequiel, capítulo 25 ao capítulo de número 32. Então, os profetas de Deus, em primeiro lugar, eles julgam o povo de Deus, mas depois eles também julgam as demais nações. O que nos mostra, e a mensagem principal aqui, não é necessariamente somente o julgamento das nações, mas a mensagem principal aqui é que Deus, ele é Senhor sobre o seu povo escolhido, mas Deus também é Senhor sobre o mundo. Deus não é apenas Senhor da nação de Israel, do povo de Deus, mas ele governa todo o universo. Ele governa todas as nações. Não há ninguém que não esteja debaixo do senhorio de Deus. Por isso que ele é o rei sobre todos os demais reis. E esse é o plano de fundo da mensagem divina, de que nada nem ninguém não está sobre o cuidado de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a autoridade de Deus. Ele se Babilônia é o martelo de Deus contra o mundo, Deus é a mão que guia o martelo. Então nós não podemos olhar para a ferramenta e pensar que a ferramenta é poderosa. A ferramenta em si não tem poder algum. Ela precisa da mão que move ela, da mão que controla, da mão que guia, da mão que diz qual é a intensidade da batida e em qual local ela vai fazer a batida. Então, a questão toda não é o martelo, mas sim a mão que guia o martelo. E é isso que nós vemos ao longo da história. Deus é a mão que guia a história humana. Ainda que dentro da nossa vida curta de 70, 80 anos, nós não conseguimos talvez ter toda a visibilidade do que Deus está fazendo no mundo, mas Deus fez coisas antes de nós, Deus faz coisas no nosso tempo e Deus fará as coisas depois de nós. A grande questão é que Deus é a mão que move a história humana e não simplesmente as nações. Vamos entrar então neste primeiro ponto que é o capítulo 46. A primeira profecia que nós temos é contra o Egito, a nação do Egito. Nós vemos ali no texto bíblico, no verso de número 2, sobre uma batalha. A batalha de Carquemes aconteceu em 605
antes de Cristo e marcou o início do Império Babilônico e o fim do Egito e da Assíria. Essa batalha, ela é muito gráfica. Nós vemos que em 605, Jeremias já estava profetizando há cerca de 20 anos. E Jeremias ainda vai ter mais 20 anos de ministério profético. Então, é como se essa batalha acontecesse no meio do ministério de Jeremias. E o que nós vemos é que a grande potência da época é o Egito. Inclusive, uma das nações que Deus vai julgar, ela vai usar o próprio Egito para julgar essa nação. Então, o grande império é o Egito. Porém, a partir desta batalha, nós vemos que o cenário ele vai mudar. E agora, a Babilônia vai surgir como o grande império da época, derrotando o Egito e a Síria. E essa batalha é muito gráfica porque ela nos fala sobre soldados valentes fugindo, tropeçando uns pelos outros, vendo terror por toda parte, e aquele que é valente, quando ele vai fugir, ele tropeça em um outro valente que já está caído, e eles estão apavorados de medo. Ou seja, o que Deus está fazendo é tão grande que até os homens fortes, até os homens de guerra, até aqueles experientes na batalha, eles vão se apavorar de medo. Eles vão fugir como se fosse um covarde. Ainda que os eventos aqui tivessem explicações políticas, militares ou geopolíticas, Deus os orquestrou para cumprir o seu propósito na história. A questão não é a superioridade militar, ou de número de soldados, ou a habilidade política de Nabucodonosor, mas a questão toda é que Deus está guiando a história. Por isso esse é um tempo de intervenção divina nas nações. Deus chegou para julgar as nações humanas e colocar cada uma delas na balança e ver qual será a sua punição. Por exemplo, vamos ler ali o versículo de número 11. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito. De balde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. Deus diz o seguinte: na punição que eu vou dar, não adianta vocês terem remédio. O remédio não vai salvar vocês, não vai ajudar vocês. E até de uma certa forma um pouco irônica, ele diz o seguinte: sobe a Gileade e toma bálsamo. Porque dentro da Escritura há uma expressão que é o bálsamo de Gileade, que é é como se fosse uma substância que tem a capacidade de trazer cura para aqueles que estão feridos. E aí Deus diz o seguinte para os egípcios: não adianta com a medicina, com os tratamentos que vocês têm, os remédios não vai resolver. Talvez vocês até possam lá em Gileade tentar uma cura milagrosa, algo espiritual para a vida de vocês, um bálsamo que talvez traga refrigério, mas nem isso vai adiantar. Por quê? De balde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. Quando Deus ele traz a punição, não existe o que possa trazer a cura. Quando Deus ele quer julgar o povo do Egito, não há nada que eles possam fazer para evitar o seu julgamento. Por exemplo, nós vemos a queda dos seus deuses e dos seus reis. Talvez eles digam: tá, mas o remédio não funciona, mas vamos nos apegar nos nossos deuses. Vamos apegar nos nossos reis, nas nossas lideranças. E olha o que diz o verso de número 25 e 26 do capítulo 46. Diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu castigarei a Amon de No, a Faraó, ao Egito, aos deuses, aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Entregá-los-eis nas mãos dos que lhe procuram a morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Então, o Senhor dos exércitos diz: se vocês querem Amon, é uma das principais divindades do Egito, ele vai dizer: não vai resolver. Se vocês querem procurar ainda o faraó, ou aos deuses do faraó, também não vai resolver, porque eu já entreguei vocês nas mãos dos babilônicos. Vocês vão ser punidos, e não há o que vocês possam fazer, não há poderio militar, não há força bélica, não há nada de nenhuma estratégia que possa tirar vocês das minhas mãos. Ainda assim, quando Deus ele vai punir a Babilônia, vai punir o Egito, ele diz o seguinte: ele vai mostrar o motivo pelo qual ele os está punindo. Deus não é injusto, Deus age com justiça como nenhum de nós, nenhum ser humano ao longo da história poderia agir com tanta justiça. Então Deus, ele age na medida certa com cada um.
E aí ele vai nos dizer no verso de número 26, embriagai-o, verso de número 26, entregá-los-eis nas mãos do que lhes procuram a morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Vocês vão ser destruídos, destronados, vão ser levados cativos, o seu faraó vai ser morto, os reis vão ser mortos, os príncipes vão ser mortos, os valentes vão ser mortos, mas ainda assim haverá um tempo de restauração para o povo do Egito. Então Deus diz, para Israel é assegurada a salvação e a volta à sua terra, como um castigo justo. Deus puniu Israel, mas Israel vai voltar. E para o Egito, da mesma forma, ele diz, mais tarde o povo viverá outra vez na terra do Egito. E é o que nós realmente encontramos até hoje. Se vocês quiserem ir, vocês podem ver lá que existe ainda a nação do Egito. Então a destruição foi temporária. Verso de número 28, diz assim, não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei, mas de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas em justa medida. Não te inocentarei de todo. Quando Deus diz, eu vou punir o Egito pelas maldades do Egito, mas Israel, não temas, porque eu vou ser justo contigo. Eu também vou te castigar pelo mal que tu fizeste, pela idolatria, pela corrupção, mas ainda assim, não temas, porque eu estou contigo. E aí o texto bíblico termina dizendo, castigarei, mas em justa medida, mas também não te inocentarei. Deus está dizendo, eu vou dar ao Egito o que ele merece, e eu vou dar a Israel o que ele merece. Eu vou dar ao Egito a justa medida, Israel também a justa medida. Mas os dois voltarão para o seu retorno. E aí nos perguntamos, bom, óbvio, aqui são quase 30 versículos, eu apenas dei uma pincelada em alguns deles. Por que o Egito foi abatido? Porque Deus olha neste momento para o povo do Egito e diz, eu tenho uma punição para vocês. Verso de número 15 do capítulo 46. Porque foi derrubado o teu touro, não se pode ter de pé, porque o Senhor o abateu. Deus mostra que o grande pecado do Egito é a idolatria. E no verso de número 15 ele disse, não se pode ter de pé porque o Senhor o abateu. O próprio Deus olhou para a divindade do Egito, olhou para aqueles a quem eles recorreriam em tempo de guerra, em tempo de dificuldade, e o colocou no chão. E aí então ele pergunta, por que caiu o teu touro? Por que caiu a tua divindade? Por que caiu os falsos deuses a quem vocês se apegavam? Caiu porque o próprio Deus o abateu. E assim como Deus o abateu, Deus também vai abater a nação do Egito. O Egito tinha o desejo de dominar o mundo, tinha oposição a Deus, idolatria, confiança em divindades falsas, bem como no poder dos seus próprios líderes como causas para o seu castigo. Do ponto de vista divino, não faltava motivo para Deus olhar para o Egito e dizer, eu vou destruir vocês. Por tudo isso, pelo orgulho, pela arrogância, pelo desejo pecaminoso, pela idolatria, pelos falsos deuses, por confiar nos seus líderes, por confiar que eles são mais fortes do que eu, de que eles poderiam trazer a vocês a solução para os seus problemas. Então Deus diz, eu vou abater vocês. E aqui já fica talvez a primeira parêntese para nós olharmos para o texto bíblico e começarmos a nos confrontar. Assim como o Egito, você é tentado a confiar em si mesmo ou em outras pessoas? Mas como você pode fazer do Senhor sua única esperança em todas as coisas? O pecado do Egito é que eles não se voltaram para Deus em busca de arrependimento, mas eles continuaram nos seus falsos deuses. E aí muitas vezes nós sofremos as mesmas tentações. Olhar para a nossa capacidade, olhar para os nossos recursos financeiros, olhar para os nossos relacionamentos, para a nossa influência e pensar, pode deixar que eu resolvo tudo, pode deixar que eu guio a minha vida, pode deixar que eu sei muito bem aonde eu quero chegar e o que eu quero fazer, sem, no entanto, nós verificarmos qual é a vontade de Deus. Ou seja, nós somos tentados a confiar em nós mesmos e nos nossos recursos, assim como o Egito. Ou em confiar no nosso relacionamento com alguém que também poderia trazer a solução.
mas a nossa pergunta deve ser: como fazer do Senhor a nossa única esperança em todas as coisas? Como que nós nos voltamos para Deus e dizemos: Deus, por mais que eu tenha recursos, influências, capacidade, eu sei que no final isso é ferramenta. A mão que guia todas essas coisas é a mão de Deus, a quem nós devemos confiar. Lembre-se, a força das nações não é suficiente diante da força da mão de Deus. O que rege o mundo é a mão do Senhor. Vamos então para o segundo capítulo, capítulo 47. Nós vemos aqui no capítulo 47, verso de número 1 e 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte te levantam as águas, e se tornarão em torrentes transbordantes, inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Clamarão os homens, e todos os moradores da terra se lamentarão. A segunda profecia é contra a nação dos filisteus, ou a Filistia. E a profecia contra os filisteus anuncia uma inundação de destruição vinda do norte, que arrasaria suas cidades e acabaria com a sua ajuda. O verso de número 1 identifica, e o verso número 2 nos diz o que Deus irá fazer. E ele diz, é como se viesse águas torrenciais tão fortes como uma inundação. E diz assim, é como se uma inundação tomasse conta de toda a terra dos filisteus, de tal maneira que inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. Deus diz, o povo que está vindo contra vocês é um povo tão grande, tão forte, tão numeroso, que é como se uma enchente devastadora levou tudo, destruiu tudo, não deixou nada, simplesmente arrebentou com toda a terra. Porque esse é o juízo de Deus. O texto ainda diz que nem as cidades de Tiro e Sidom poderiam ajudar os seus aliados. Ou seja, as cidades da Fenícia, onde havia uma certa combinação política de auxílio mútuo, Deus diz o seguinte, nem a cidade de Tiro e Sidom vai poder vir socorrer vocês. Não há ajuda humana que possa chegar quando eu trouxer a destruição. Porque lembre-se, é uma profecia, não havia ainda acontecido. Jeremias está dizendo tudo o que irá acontecer e que ao longo da história nós vimos que realmente aconteceu. Ainda mais, verso de número 5, 6 e 7. Diz assim, sobreveio calvície a Gaza, Asquelon está reduzida a silêncio, com o resto do seu vale. Até quando vós vos retaliareis? Espada do Senhor. Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem? Contra Asquelon e contra as bordas do mar é para onde ele te dirige. Nós vemos que haverá tristeza e lamento nas cidades de Gaza e Asquelon, porque a espada de Deus será implacável. Ele diz, o Senhor destruirá, não há quem possa socorrê-lo. Talvez os filisteus são da origem da ilha de Creta, e aí o texto bíblico diz que, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Creta ou de Caftor, da terra do mar, está reduzida a silêncio. Os teus aliados políticos não vão chegar. Aqueles que poderiam vir te socorrer, eles olharam o que está acontecendo e ficaram em silêncio, mais ou menos assim, eu não vou entrar nessa batalha, eu não vou entrar nesse problema. Então Deus diz que está reduzido a silêncio com o resto do vale. E ele pergunta, até quando vós os retaliareis? Ou seja, até quando vocês vão se retalhar tentando buscar uma divindade falsa? Até quando vocês vão se retalhar tentando buscar outros deuses? Vocês não entenderam que eu sou o Senhor. E olha o que o texto vai dizer, a espada do Senhor está fora da bainha. E aí alguém pergunta, pelo amor de Deus, coloque a espada de volta na bainha. Pare a matança, pare a destruição. Quem sabe essa espada possa voltar até a sua bainha, deixa ela repousar um pouco. Ou seja, não seja uma destruição contínua. E aí o texto bíblico vai dizer, como pode estar quieta se o Senhor deu ordem à sua espada?
ela não vai parar enquanto não destruir tudo e não trazer justiça àqueles que são contra o próprio Deus. Vemos então, qual é o pecado, o motivo pelo qual os filisteus foram abatidos? Desde o tempo dos juízes, os filisteus eram um espinho na carne do povo de Deus. O melhor período em que Israel combateu os filisteus foi o período de Davi e o período de Sansão. Mas desde muito tempo, muito antes do reinado, os filisteus já causavam mal ao povo de Deus. Então, o juízo do Senhor pode ser demorado, centenas de anos, mas ele veio. Por misericórdia, Deus concedeu tempo para o arrependimento, mas quando o arrependimento não vem, a paciência divina dá lugar ao juízo divino. Deus deu tempo para eles se arrependerem e o arrependimento não veio. Deus deu tempo, a paciência divina foi longânima, mas em algum momento a paciência divina dá lugar ao juízo divino. E aqui fica talvez uma grande lição para nós, que muitas vezes vivemos uma vida de pecado, que muitas vezes vivemos uma vida em desobediência à palavra de Deus e pensamos, está tudo bem, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. E aí nós pensamos a mesma medida que os filisteus. Não, Deus não vai trazer juízo, afinal de contas Ele é amor, Ele me conhece, Ele sabe das minhas boas intenções, apesar de eu desobedecê-lo. E aí nós vemos que a mensagem que nos fica sobre os filisteus é que o juízo divino veio quando a paciência de Deus terminou. Isso não é apenas do Antigo Testamento. Se você quiser abrir, Romanos, capítulo de número 2, versículo 4 ao 7, que diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? De que quando Deus é bondoso e longânimo, Ele não quer compactuar com a injustiça, Ele está dando prazo para o arrependimento. Olha o que nos diz o verso de número 5 do capítulo 2 de Romanos. Mas, segundo a dureza do teu coração, coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade. Mas ira, indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Deus tem uma justa medida para cada um. Ele dá tempo de arrependimento. Ele é longânimo. Ele olha para os nossos pecados e Ele nos leva, Ele nos conduz até Cristo. Verso número 5 diz: mas a dureza de um coração impenitente não vê a bondade de Deus, a paciência de Deus como algo para o arrependimento, mas sim para continuar uma vida de pecado. Ele diz: aqueles que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, procuram aquilo que é do Senhor, mas aqueles que, de alguma forma, não voltam o seu coração para Deus, encontrarão ira e indignação, porque desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Aqueles que invertem as coisas, aqueles que dizem que a mentira é verdade, e aqueles que dizem que a injustiça é justiça, parece que Deus está coadunando com eles por sua longanimidade, mas em algum momento a paciência de Deus se tornará juízo divino. Para nós, se você não conhece o Senhor, ou está em uma vida de desobediência e de um coração duro, busque-o enquanto ele pode ser encontrado. A paciência de Deus é para nos levar ao arrependimento e não à destruição. Porque a força das nações não é suficiente diante da força da mão de Deus. Vamos então, capítulo de número 48, a terceira nação. A nação de Moabe. Os moabitas de Moabe são descendentes da filha mais velha de Ló. Nós sabemos que na destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, ele é retirado junto com as suas filhas, e ali um incesto entre as filhas de Ló, que o embriagam, têm relações com seu pai, e dali elas têm filhos. A filha mais velha de Ló, os descendentes da filha mais velha de Ló, são os moabitas, ou aqueles de Moabe.
Moabe confiara em sua força e riqueza, seria humilhada e destruída, semelhante a um vaso que se quebra, e o seu deus Quemos seria levado cativo. Sobre Moabe, para a gente tentar acelerar um pouco o tempo. Deus diz o seguinte: Moabe é uma nação que é como se ela estivesse fora do cenário. O texto bíblico vai dizer que, assim como o vinho fica na mesma vasilha por longos e longos e longos anos, que nunca foi mexida. Imagina um vinho que está no mesmo lugar há muito tempo, em que é como se as suas substâncias descessem e ele já tivesse encrostado lá embaixo da vasilha. Então Deus vai dizer o seguinte: ela é como uma vasilha que nunca foi mexida. Nunca veio outro reino que subjugasse ela ou que levasse eles para o exílio. Então, Moabe, ela está mais ou menos assim, ó, eu estou tranquilo aqui onde eu estou. Eu estou tranquilo com a vida que eu levo, porque é o seguinte, nunca tive problema nenhum. Só que Moabe confiava nisso, na sua força, na sua riqueza, nas suas condições. E por isso, ela seria humilhada e destruída. A semelhança do vinho que está no fundo do barril, a palavra de Deus também diz que o vaso se quebrará e o seu vinho vai se escorrer e o Quemos, o seu Deus, será levado cativo. Como que pode levar um falso Deus cativo? Levando a liderança religiosa. Leva os sacerdotes, levam aqueles que auxiliam no trabalho religioso, nos templos, aqueles que propagam a falsa religião, são esses que vão ser levados cativos. Por isso que no verso número 48, verso 1, 2 e 3 diz assim: a respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já está tomada, a fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é. Em Esbom, tramaram contra ela, dizendo: vinde e eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás reduzida a silêncio, a espada te perseguirá. A gritos de Oronaim, ruína e grande destruição. Então, sobre Moabe, Deus vai trazer ruína e destruição, por causa da sua autoconfiança. E aí o que Deus vai fazer é o seguinte: Deus vai frustrar a autoconfiança de Moabe. Olha o verso de número 7 e 8. Por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos sairá para o cativeiro com seus sacerdotes e os seus príncipes. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale e se destruirá a campina, porque o Senhor assim o disse. Deus está dizendo: eu vou punir vocês pela autoconfiança, por tudo que vocês fizeram ao longo do tempo e sempre confiaram em si mesmo, nunca se voltaram para o Senhor. E aí no verso 10, há uma frase que podemos considerar famosa: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que refém a sua espada do sangue. O que nós vemos aqui é que, na verdade, Deus ordenou que o destruidor de Moabe cumprisse a sua tarefa de destruição, com dedicação, como um agente do Senhor. Ele está dizendo: maldito é aquele que não destruir Moabe com toda a sua força, com todo o seu empenho, com toda a sua capacidade, porque ele é um agente do Senhor para a destruição. Se ele não fizer conforme a vontade de Deus, em descumprir a vontade de Deus, o próprio Deus se voltará contra ele. Então ele vai vir com toda a sua capacidade para destruir Moabe. E o texto bíblico vai dizer: não sobrará uma cidade sequer onde eles possam recorrer. Porque, verso número 11, desde o início de sua história, Moabe viveu em paz, nunca foi para o exílio. É como vinho deixado em repouso, não foi passado de uma vasilha para outra e agora está aromático e suave. Estamos cheirando bem, temos um bom sabor, parece que tudo está indo corretamente bem. Aí olha o versículo de número 12. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que enviarei homens para tirar o vinho da vasilha, e eles o despejarão e despedaçarão a vasilha. Por causa do orgulho e zombaria da sua autoconfiança, para uns é idolatria, é o orgulho, a arrogância, para outros é a autoconfiança nas suas próprias condições. Deus diz o seguinte: então chegará o tempo em que será despedaçado a sua autoconfiança.
em que ela olhará para os seus falsos deuses, para aquelas coisas em que ela se agarrava dizendo, é isso aqui que eu tenho, isso aqui me garante uma boa vida, isso aqui me garante uma boa segurança. Aí Deus diz, vai ser quebrado e jogado ao chão. É como se o líquido se esvaísse pela terra e sumisse. Verso número 29 e 30. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moabe, pois seu orgulho é muito grande. Sabemos da sua soberba, da sua arrogância, do seu coração altivo. Conheço a sua insolência, diz o Senhor, mas sua arrogância é vazia, tão vazia quanto os seus atos. Basicamente, vocês se arrogam, vocês têm esta questão de dizer o como vocês são importantes e bons, mas é tudo vazio. Aquilo que tu faz é vazio, a tua arrogância é vazia, não tem fundamento. Porque por mais que Moabe tivesse condições, diante da mão do Senhor, ninguém tem poder suficiente. Então é uma falsa segurança. Ela se baseia numa falsa condição que parece aos olhos humanos que é bom, mas aos olhos de Deus, Deus diz o seguinte, não tem fundamento nenhum. Basicamente vai cair por terra. Verso número 46 e 47. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe. Nos últimos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo contra Moabe. Então Deus diz, vou causar destruição, mas vocês voltarão para a terra. E aí nós vemos pelo menos ao longo dos quase 50 versículos do capítulo 48, 5 razões para a queda de Moabe que nós devemos olhar e aprender, ou seja, deve nos ensinar. Moabe confiava em sua força, confiava nas suas riquezas, confiava nos seus falsos deuses, confiava no seu orgulho e na sua arrogância. Faziam tudo, menos confiar e reconhecer o senhorio do próprio Deus. Deus está dizendo, eu tenho contra ti todas estas coisas, mas o pior de tudo é o seguinte, se você tivesse tudo isso e reconhecesse que a força motora pela qual te deu todas essas coisas é o próprio Deus, tudo bem. O problema é quando você tem tudo isso e diz, são estas coisas que me trazem segurança e conforto. Aí Deus diz, não, aí está errado. A questão toda é quem te dá isso. E não reconhecer o senhorio de Deus é o grande e verdadeiro pecado. Olhando para nós então, como esses pecados são evidentes na nossa vida, mesmo que em oculto aos olhos dos demais irmãos, como que nós sabemos que muitos desses pecados também nos atacam? Se Deus nos humilhar por nossos pecados, sinta-se encorajado a se arrepender e a voltar-se para Deus. É necessário e é o que nos ensina o texto hoje. Não é simplesmente deixar todas as coisas para trás, mas reconhecer que todas essas coisas são frutos da mão divina e não do nosso próprio esforço. Vamos então para o quarto capítulo, capítulo de número 49, o juízo das nações vizinhas. E aqui eu vou ser um pouco mais rápido, porque nós temos pelo menos 4 nações, pelas quais no capítulo 49, Jeremias ele dá suas predições. E essas nações, cada uma delas também tem os seus problemas. Por exemplo, do verso 1 ao 6, ele nos fala sobre os amonitas ou os amorreus. Os amonitas descendem de Ben-Ami, filho da filha mais nova de Ló. Lembrem lá que Ló tinha 2 filhas, uma então é a origem dos moabitas, a mais velha, e a mais nova é a origem dos amonitas. Os amonitas seriam destruídos por sua invasão da terra de Israel e por sua confiança em Moloque. Moloque é aquele deus que exigia, aquele falso deus que exigia sacrifícios infantis. Então, é por causa da sua confiança neste Deus terrível, nesse falso Deus terrível, que Deus então está dizendo, vocês serão destruídos. Rabá, sua capital, seria arrasada, no entanto, haveria uma restauração futura para os amonitas. Do verso 7 ao 22, nós vemos sobre Edom. Os edomitas são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Qual é o pecado de Edom? Confiou em sua sabedoria e segurança, em suas altas fortalezas rochosas,
mas seria completamente despojado e humilhado, tornando-se um deserto. Sua destruição seria como a queda de Sodoma e Gomorra. Edom, ela fica nas regiões altas. Talvez alguns de vocês lembrem quando nós fizemos a série sobre os profetas menores, que havia algumas profecias contra Edom, e nós vemos que lá, qual era o grande, digamos assim, a grande arrogância de Edom? É que eles ficavam em cima das montanhas. Então eles tinham uma visão privilegiada de saber quando que os exércitos inimigos viriam, e era muito difícil destruir Edom, de uma forma bélica, de uma forma de guerra, porque Edom estava numa posição privilegiada. Então ela confiava nas suas fortalezas rochosas, na sua posição geográfica para dizer, ninguém pode nos destruir. Mas ainda assim nós vemos que a palavra de Deus nos fala que Deus, como uma águia, iria derrubá-lo dos altos montes e eles seriam espalhados pelo deserto. Ah, vocês são altos, vocês têm uma posição privilegiada, vocês estão em cima de uma rocha, pois bem, então eu sou a águia. Eu sou aquele que voa mais alto e empurra vocês para o vale, vocês vão cair e vão se espalhar pelo deserto justamente por causa da sua arrogância. Por causa daquilo que inspira a soberba no teu coração. E aí nós podemos ver como que Edom, baseado naquilo que ele possuía, também é derrotado por Deus. Verso 23 e 27 nós temos Damasco, capital da Síria. Damasco enfrentaria medo e angústia, suas muralhas queimadas e os seus palácios destruídos. Do verso 28 ao 33 nós temos Quedar e Azor, ou seja, a Arábia. Seriam atacados por Nabucodonosor, seus bens saciados e seu povo disperso. Deus está olhando para cada um deles e dizendo, no que vocês estão seguros? Nisso? Então é isso que eu vou destruir. Quando, por exemplo, ele olha do versículo 34 ao 39 para Elão ou Elã, famosa por seus arqueiros, ou seja, símbolo de força militar, seriam destruídos e o seu povo espalhado pelos 4 ventos. Mas ainda assim, Deus diz que, contudo, há uma promessa de restauração para o futuro. Elã ou Elão é atualmente o Iraque ou o Irã. Basicamente, Deus está dizendo o seguinte, você tem arqueiros, você tem uma técnica de poderio militar que te dá vantagem? Pois bem, vocês vão ser destruídos justamente naquilo que vocês são melhores, porque diante da força da mão de Deus, ninguém pode suportar a sua ira para a destruição. Então Deus julga a cada uma delas, mesmo que nós vamos olhar de forma coletiva, mas individualizando cada conduta, Deus é justo. O que nós vemos aqui do capítulo de número 49, brevemente, é que isso nos traz esperança, ao sabermos que Deus age com justiça de uma forma que nós não conseguiríamos agir. Devemos então buscar a graça de Deus, humilde e sinceramente, confiando nas promessas de salvação. Quando Deus disse, vocês nunca mais voltarão, nunca mais voltaram. Quando Deus disse, a promessa para o futuro, as nações então voltaram para onde elas estavam. E nós encerramos o capítulo de número 49 e vamos para o capítulo de número 50. Chegamos então no martelo de Deus, a grande Babilônia. O que nós vemos aqui nos últimos 2 capítulos é o grande finale das profecias contra as nações, que é a Babilônia. O texto até aqui nos preparou para o personagem principal desses capítulos. Nós vemos que a Babilônia ela é tão importante que em Apocalipse capítulo 17, capítulo 18, nós vemos lá sobre o espírito da Babilônia. Tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que se opõe a Cristo. Então, Babilônia passou, mas o espírito da Babilônia, de oposição a Deus, de idolatria, de perversidade, de sexualidade exagerada, de uma vida, de uma conduta perniciosa, permanece até hoje. Em certa medida, nós podemos olhar para o mundo e encontrarmos muito presente o espírito da Babilônia ainda agindo. Então, as profecias mais extensas e detalhadas são contra a Babilônia, a qual é descrita como o martelo de guerra de Deus, mas que seria quebrada por sua própria arrogância e pecado contra Israel. A queda do Império Babilônico, aqui nesses 2 capítulos, ela é mencionada 11 vezes. Então, há o Império Babilônico e a cidade da Babilônia.
A cidade da Babilônia é mencionada 9 vezes. E o retorno de Israel é mencionado também 9 vezes. Então, o império está ruindo, a cidade será destruída, e o povo de Israel, que já está lá 70 anos no cativeiro, é então que poderá retornar para a sua nação. É o que nós veremos então no texto do capítulo de número 50. Vamos ler os primeiros versículos. Verso número 1 em diante, diz assim: palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte. Proclamai, não encubrais. Dizei, tomada é a Babilônia. Bel está confundido e abatido. Merodach, cobertas de vergonha estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens quanto os animais fugiram e se foram. Aqui nós já temos a ideia pela qual Deus quer destruir Babilônia: idolatria. Os primeiros versículos nos mostram que a Babilônia, juntamente com seus ídolos, Bel e Marduk, ou em algumas traduções Merodach, seria humilhada e cairia para um povo vindo do norte. São os medos e os persas. Não é apenas uma nação, mas são várias nações. Nós vamos ver que então, na derrota de Babilônia, vai vir então o rei Ciro, que vai ser um daqueles que vai dar liberdade para que o povo de Deus possa voltar para a sua terra. Nós vemos então que, primeiramente, o motivo pelo qual Babilônia será destruída é idolatria. Confiança em deuses falsos, imoralidade sexual. Nós vemos que a injustiça reinava, e aí ao longo dos 2 capítulos Deus vai mostrando vários sinais de como ele vai punir Babilônia mais do que qualquer outra das nações pelas quais ele proferiu o seu juízo. No verso 4 e 5 nós vemos que haverá um retorno para Israel e Judá. Então veja bem, quando Israel é idólatra, quando Judá é idólatra, Deus diz, vou punir vocês. Vai vir um povo que vai destruir a cidade de vocês e vai levar vocês cativos. Agora, quando Babilônia, ela também é idólatra. E no momento oportuno, Deus vai tratar com justiça. E aí Deus diz então para o seu povo que está na Babilônia, verso 4 e 5, naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel e ele, os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, perguntarão para onde fica Jerusalém? Agora nós podemos voltar, de rostos voltados para lá e dirão, vinde, unânimos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. Se Deus usou Babilônia para punir a nação de Israel, agora Deus está punindo Babilônia, porque por mais que ele foi usado por Deus, Babilônia também é injusta, é má, os seus pecados são terríveis diante da presença de Deus. Ela não apenas subjugou o povo de Israel, ela destruiu o templo, ela matou os inocentes, ela causou coisas terríveis que, ao longo dos últimos meses, nós temos ouvido aqui sobre o Jeremias profetizando o que aconteceria com a nação de Judá. Então Deus diz, agora chegou a vez de vocês. Vocês também serão punidos. Mas essa punição vai trazer um benefício para o povo de Deus. Então, na punição dos ímpios, o povo de Deus foi beneficiado. Porque agora eles dirão, não vamos mais ficar aqui. Vamos voltar para Sião, vamos voltar para Jerusalém, vamos nos reconciliar com o nosso Deus. Olha a diferença do que nós temos ouvido nas últimas semanas, como que é a má postura de Israel com relação a Deus, e o verso de número 5. De rostos voltados para lá dirão, vinde, vamos nos unir ao Senhor em uma aliança eterna que jamais será quebrada. Aquele povo que disse, Jeremias, qual é a palavra do Senhor? Deus diz para vocês, façam isso. Não, nós não vamos fazer a vontade do Senhor. Nós não queremos obedecer a Deus. Nós não confiamos em Deus. Nós vamos adorar a rainha do céu. Nós vamos adorar outros ídolos. É o mesmo povo que agora está dizendo, vamos nos unir ao Senhor. Vamos entrar em aliança eterna com Ele. Essa aliança jamais será esquecida. Ou como nos disse o Salmo de hoje, a aliança do Senhor, a misericórdia do Senhor durará para sempre. Então, o povo de Deus, ao se reconciliar com Deus, ele é beneficiado com a queda de Babilônia. Ou seja,
Foi necessário tudo isso. Foi necessário essas dezenas de anos para que o povo fizesse aquilo que está descrito desde o primeiro capítulo. Se arrependam e volte-se para Deus. O que nós vemos é que quando há um coração duro e impenitente, em algum momento a ação divina vai quebrar esse coração. E aí você vai olhar para trás e dizer, tantos anos perdidos. Tanta falta de relacionamento com Deus. Quanta coisa eu deixei de desfrutar da presença de Deus simplesmente por causa de um coração duro e impenitente. Para agora olhar e dizer, sim, Senhor, eu reconheço, eu me arrependo. A minha força é pequena diante da mão de Deus. Eu me arrependo que o Senhor usou o seu martelo para nos trazer novamente, para nos unir novamente a Ti em uma aliança eterna. Então o povo de Deus vai ser restaurado. Vamos olhar o versículo de número 23, do capítulo de número 50. Como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra. Como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Ou seja, se para punir as nações, Babilônia é o martelo de Deus, agora o verso 23 diz o seguinte, o martelo foi quebrado. Babilônia achou que o próprio martelo era a força, ela não entendeu que a força que movia o martelo era o próprio Deus. Então Deus diz, agora eu vou quebrar o próprio martelo, e ele está despedaçado. O que nós vemos é que exércitos nacionais devem agir consciente ou inconscientemente como armas de vingança divina. No verso 28, Deus usa outras nações para punir Babilônia. Nós vemos que a razão, como sempre, ela é dada nos versos de número 24 e também de número 29. Verso 24 do capítulo 50. Lançai-te o laço a Babilônia, e foste presa, e não soubeste, foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. O que acontece, o que se passa então, é que Babilônia está sendo punida, mesmo que antes ela tenha sido usada por Deus para os seus propósitos divinos. Dando um pulo um pouco mais à frente, vamos para o capítulo de número 51. O capítulo de número 51 tem 64 versículos, e nós vamos destacar alguns deles. Verso de número 57 e 58, que diz assim: embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, seus governadores, seus vices-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharão os povos em vão, e para o fogo se afadigarão as nações. O que nós vemos? É que Deus está vingando o seu povo pelo mal que Babilônia fez à nação de Israel. A destruição da Babilônia é a vingança de Deus pela violência causada ao povo de Deus. Mas Babilônia não foi usada por Deus para punir o povo? Foi. Mas ao mesmo tempo a Babilônia também ela está sendo destruída porque ela é má, porque há maldade no seu coração. Ou, como nos diz ali a expressão do texto bíblico, pela violência causada a Jerusalém e ao templo. Toda a matança e a maldade que ela causou. Porque Deus age de forma justa. E quando vai encerrar o capítulo de número 51, nos versículos 59 a 62, o que nós vemos é que a palavra que mandou Jeremias o profeta, Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Ele diz o seguinte: Seraías, sabe este livro com essas profecias? Vai até o rio Eufrates. O rio Eufrates é um longo rio que abastece toda a região. Atualmente, por exemplo, ele passa pela Turquia, pela Síria e pelo Iraque. Então, ele abastecia de vida o Império Babilônico. E aí, Jeremias diz o seguinte: Seraías, pega este livro, amarra uma pedra nele e joga dentro do rio que traz vida à Babilônia. E assim, com a pedra, o livro vai afundar. E aí você diz: assim afundará Babilônia, porque não serviu ao Deus de Israel. Assim ela vai afundar,
por causa daquilo que Deus está lhe punindo. Verso de número 63 e 64. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. Dirás assim: será fundada a Babilônia e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. E é assim então que ele encerra a sua profecia contra a destruição de Babilônia. Mas lembre-se, assim como Jeremias profetizou, por décadas, todo o mal que Israel passaria se não se arrependesse, e passou, Jeremias agora está, pelo menos com quase 20 anos de antecedência, olhando para a Babilônia e dizendo: é isso que vai acontecer, se vocês não se arrependerem e não voltarem-se para Deus. Vocês vão ser exterminados, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornará em perpétua assolação. Babilônia nunca mais voltará a existir. Por isso que hoje a gente diz que é o espírito de Babilônia, aquele espírito que se opõe a Deus, se opõe a tudo que é de Deus, se opõe a Cristo, se é a favor de tudo aquilo que é contra os mandamentos divinos, que está bem presente nos nossos dias atuais. Então vamos para a nossa conclusão. Eu vou ser bem breve, já tentei fazer pequenas aplicações ao longo do texto, pelo desafio do número de capítulos que nós tínhamos hoje. Mas a primeira aplicação é: a soberania divina é absoluta e universal. Não há rival para Deus. Deus é soberano e absoluto. Não há, universalmente, ninguém que possa ser rival para com Deus. Para o cristão, isso significa que a submissão ao senhorio de Cristo implica reconhecer que Ele é a autoridade suprema sobre todas as esferas da nossa vida. Qual a lição que nos fica? Meus irmãos, olhar para a soberania divina é ter esperança para o futuro. Olhar para a soberania divina e ver que Deus é absoluto, de que Deus tem os seus universais, de que, assim como a força de Deus não é relativa, a moralidade de Deus também não é relativa. A espiritualidade pelo qual Deus nos chama ao arrependimento para estar diante da sua presença também não é relativo, mas é definitivo. Deus tem um plano para a nossa vida. Esteja debaixo do senhorio de Cristo. Isso é o propósito pelo qual a vida cristã deve ser vivida. Na intenção deste conhecimento, a soberania divina é absoluta. Nem eu, nem você, nem ninguém é rival para Deus. Em segundo lugar, o que nós vemos bastante comum nas nações é o orgulho e a confiança em si mesmo levam à queda. Um coração arrogante, a soberba, a autoconfiança levam à queda. Cada julgamento descreveu, mostrando que Deus foi sob medida exata, atacando o ponto de maior confiança e orgulho de cada nação. Devemos trocar a confiança em nós mesmos para uma submissão consciente ao senhorio de Cristo. Nós devemos olhar para o texto e ver que a autoconfiança, ela leva à queda. Ou como nos diz também o texto, se não me engano, de Provérbios, a soberba precede a ruína. Quando nós nos desviamos da vida cristã, não é quando nós paramos de vir ao culto, quando paramos de ler a Escritura, quando paramos de congregar. É quando no nosso coração nós nos tornamos autossuficientes, de tal maneira que nós não precisamos mais nos submeter ao senhorio de Cristo. É então que nós vemos que o orgulho e a confiança, eles só têm um caminho. Eles nos levam à queda e à ruína. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Quando nos orgulhamos de nossas fortalezas, sejam elas intelectuais, financeiras, sociais, estamos construindo sobre um castelo de areia. Quando nós olhamos para aquilo que nós somos, que nós temos, que nós fazemos, e dizemos: é isso que me dá segurança. Agora, Cristo nos chama à humildade e à dependência dEle, para que não precisamos ser tomados pela queda, assim como o povo de Deus, para então dizer: agora nós nos arrependemos e vamos voltar à nossa aliança eterna com Deus. Então fuja do orgulho e da autoconfiança. Terceiro lugar, a segurança última encontra-se somente em Deus e em seu plano. Diante da destruição das nações, o que nós vemos é que
Deus oferece consolos e promessas ao seu povo, mesmo em momentos de destruição. Porque todos nós, em algum momento da vida, iremos passar por sofrimentos e adversidades. E mesmo diante dos maiores desafios, a nossa segurança última encontra-se de que Deus é soberano e Ele está no seu trono, em quem nós podemos confiar. O nosso sofrimento não está distante dos olhos de Deus. A submissão ao senhorio de Cristo oferece a única segurança verdadeira e duradoura. Nós nunca encontraremos paz nas nossas circunstâncias. Nós nunca encontraremos segurança nos nossos bens materiais, mas somente na pessoa de Cristo. Então, quando nós nos apegamos naquilo que temos ou fazemos, nós estamos deixando o senhorio de Cristo de lado, estamos assumindo o controle da nossa própria vida. Isso é a confiança de que mesmo em meio às destruições do mundo, as nações estavam sendo destruídas, mas Deus estava no controle. Israel estava sobre o cativeiro, no exílio, mas Deus estava no controle. No momento oportuno, o povo de Deus escapou da morte para a vida. E agora deve andar e viver para Deus todos os dias, aguardando a Jerusalém celestial. Então nós também precisamos andar e viver para Deus todos os dias. A cada dia que nós acordamos, o espírito de Babilônia, o espírito do mundo, ele está batendo nas portas do nosso coração e dizendo, eu quero entrar. Então nós temos que expulsar esse espírito hoje, nos rendermos a Deus, dizendo, Senhor, o meu dia eu vivo para a tua glória. E aí amanhã, de novo, e depois de amanhã, de novo. E assim, dia após dia, o povo de Deus escapa da morte para a vida quando ele se rende e vive para a glória de Deus. Vamos colocar em pé? Como encerramento, lembrei de Mateus, capítulo de número 7, versículos 7 e 8, que diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A busca pela alegria em Deus deve ser a principal motivação para a nossa vida cristã. Servir a Deus por obrigação não é suficiente. Deus não nos chama a uma obrigação cega. Deus não nos chama para que tenhamos medo dele. Deus não nos chama a um relacionamento simplesmente de uma forma cotidiana, sem vontade, despretensiosa. Não! A busca pela alegria em Deus deve ser a principal motivação para a nossa vida cristã. É o que John Piper vai chamar do hedonismo cristão. A plena satisfação em Deus. Se a gente pode olhar e dizer que o pecado das nações é que não havia alegria em Deus. Não podemos ignorar, então, o papel do sofrimento, da oração, da leitura da Escritura, da comunhão dos santos na vida daqueles que buscam prazer em Deus. Porque Mateus 7 diz, aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abrirá. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, se abrirá. Deus está dizendo, quando vocês me buscam, eu estou aqui para recebê-los. Mas quando há um coração duro e impenitente, o Senhor nos leva por um caminho de sofrimento ao arrependimento. E meus irmãos, finalizando, em nenhum momento, talvez, se eu falhei aqui em comunicar a palavra do Senhor, e se eu deixei no seu coração a impressão de que nós precisamos ter medo de Deus, esse Deus vingativo, esse Deus que pune, não. O texto bíblico está nos mostrando que Deus é um Deus de arrependimento, de misericórdia, de que Deus é longânimo, paciente, de que Ele agiu com justiça em todas as suas decisões. A cada um deles, ninguém puniu os egípcios pelo pecado dos filisteus, mas agiu punindo a cada um, dizendo para eles, venham para o arrependimento, que eu tenho uma vida de paz e esperança. Então é isso que Ele nos convida nessa manhã. Não é para ter medo de Deus, mas para desfrutarmos da presença de Deus através da comunhão com Cristo. Amém? Vamos orar. Deus Pai bendito, nessa manhã em que estamos expostos diante de tão longo texto bíblico, mas também com lições preciosas de que o Senhor, primeiramente, é um Deus justo. Há tanta injustiça nesse mundo, Senhor. Há tanta injustiça que nós vemos ao nosso redor. Nós vemos na política, nós vemos na economia, nós vemos nas guerras, nós vemos na violência. Dia após dia, o mundo está dominado pelo espírito da Babilônia.
um espírito que traz ruína, destruição, tragédia, tristeza. Mas nós, como cristãos, nós somos chamados a viver uma vida de medo, uma vida de esconderijo dos desafios desse mundo, chamados a uma vida distante da presença do Senhor. Mas o Senhor nos colocou hoje para enfrentarmos os desafios de hoje. O Senhor nos colocou neste tempo para enfrentarmos as tentações desse tempo. O Senhor colocou-nos agora, para que agora sejamos testemunha da verdade universal e absoluta do Evangelho, de que crermos em Cristo é a única esperança duradoura para qualquer ser humano nos nossos tempos. Então, diante da Tua palavra, nós te pedimos, traga-nos arrependimento, Senhor, traga-nos convicção de pecado, traga-nos, ó Deus, consciência quando nós estamos longe e distante dos Teus caminhos, buscando em outras coisas aquilo que somente encontraremos em Ti. Que a Tua palavra nos ensine, ó Pai, que devemos Te servir por amor e devoção, não simplesmente por medo ou de uma forma despretensiosa, displicente, não, mas por amor. Amamos o Senhor porque por causa da Tua fidelidade, da Tua justiça, por tudo aquilo que Tu fizeste por nós. É o que nós te pedimos, Deus, e eu te peço especialmente nessa manhã, que no coração dos meus irmãos o Teu Espírito Santo traduza tudo aquilo que eu não consegui traduzir com as minhas palavras, e que o Teu nome seja glorificado. Assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.